Então, continuando aí, ó, Web Session Hijacking, né? O que seria isso, né? Você não tem ligação entre o ID do login e o ID da sessão. Então, você não sabe se aquele código de sessão é amarrado àquele login específico. Então, a sessão do usuário pode ser roubada, ou seja, uma pessoa, outro login pode ser atrelado àquela sessão, né? Ou seja, já que você não tem essa amarração. O impacto é alto, a ideia é obter de alguma forma o resto da sessão. Ou seja, você tentar obter o, o, o número da sessão, né? Então, o que acontece? Uma das formas que as pessoas às vezes usam é utilizar os famosos cookies, né? Então, você tem um link que você recebe, né, de um site malicioso, onde tem um cookie que fica armazenado na sua máquina, que é um script local, né? Esse script, na hora que você for acessar o site, né, o banco, enfim, o seu site com informação, é, muitas das vezes esse cookie ele pode ser ativado, né? Esse script, na verdade, escondido por dentro do cookie, ele pode ser ativado, né? E pode fornecer a captura da sessão, né? Ou seja, ele pode armazenar o código da sessão que você estabeleceu com o banco e repassar esse, né? Uma vez que é um código malicioso que vai rodar em background, ele consegue repassar aquele código de sessão para outro site hacker, né? Ou aquele que vai ter, enfim, vai fazer o uso daquela informação. Então o cara consegue se conectar no mesmo banco como se fosse a sua sessão, como se fosse você logando, entendeu? Ele está usando o seu código de sessão. Logo, ele vai ter acesso às coisas que a sua sessão tem acesso, né? Esse é o problema, né? É, então esse cross-site scripting, né? Você tem que fazer a tratativa de como você recebe esse tipo de informação. Hoje em dia, assim, né, não é que hoje em dia, mas cookie já foi mais usado do que está sendo usado hoje. Antigamente o pessoal usava bem mais do que usa hoje. Mas essas tratativas com cookie tinham que ser muito bem pensadas, né? Porque outra coisa que o pessoal fazia bastante era roubar os cookies da máquina. Ele copiava os cookies da sua máquina para uma máquina dele, ele conseguia muitas das vezes reproduzir vários ambientes ou até mesmo sessão como uma página, porque a página guardava tudo nos cookies, né? Então os cookies eram fáceis de ser copiados, né? Isso é um ponto que demanda atenção, né? Então a gente tem vários casos, né? É importante a gente estar alinhado quanto a isso, né? De situações onde a gente teve esse cross-site scripting acontecendo, né? Então é importante a gente ter essas matérias aí como referência para a gente dar uma lida, a gente se informar, né? É, então olha só, aonde que está aqui o erro do programa? Ó, definir um array do tipo inteiro, né? 5 posições, preenchi 1, 2, 3, 4, 5 e deu um printf de quê? Um double no array na posição 5. Primeiro ponto é que você está transformando o seu inteiro num double. O que vai acontecer com isso? Você vai ter o quê? Precisão, né? Você vai começar a lidar com pontos, valores após o ponto. Isso de cara não dá nenhum problema não, tá? Mas olha o outro problema aqui. O que isso aqui está dizendo? Eu estou acessando quem? O array na posição o quê? 5. Pô, Guilherme, tá certo. Ó, o array tem 5 posições, estou acessando as 5. Não, cara. Você está falando de C. C é as posições 0, 1, 2, 3 e 4. Tem posição 5? Não tem. Então tá fora. Ó, quando você executa isso em C, olha só. Você tem um código, você compilou, executou ele. Olha só. Olha o que ele printou. Que valor é esse aqui?
Não é nem 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5. É o quê? É o que estava escrito na posição de memória que não estava acessada, que não está disponível aqui para o array, que não foi alocada para o array. Então tinha uma posição de memória que tinha um conteúdo lá, tinha alguma coisa escrita, e a gente imprimiu esse troço. Imprimiu em formato double, né? Então, se eu de repente fosse string, isso aqui podia estar escrito de outra forma, enfim. Mas o que é importante ressaltar com isso aqui é que é um códigozinho simples, besteira, é um bug super trivial que às vezes a gente está. Para a gente nem é tanto incômodo assim, mas ele está expondo uma informação de um endereço de memória, uma informação que você não sabe o que é. Às vezes pode ser uma informação relevante, às vezes pode ser uma informação útil, né, para o cara, né? E aí, ó, o que o cara pode fazer? Uma vez que ele executa esse tipo de coisa, né, ele pode ter acesso, inclusive, ao endereço físico da memória. Então, olha só, olha o que ele fez aqui, ó. X dividido por 16, array. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando, olha só, para cada endereço de memória, eu tenho meus respectivos elementos do array, tá vendo? Ó, para esse endereço de memória, eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, que é o que eu instanciei lá atrás, ó. Aqui, ó. Int 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui, ó, já começou a ser informação que não deveria estar sendo exibida. Desculpa aí a má escrita aí, mas é osso usar touchpad para apontar as coisas. Então isso aqui é um endereço de memória. Isso aqui já está passando uma informação que não deveria. Na verdade, isso aqui é um endereço de memória que poderia ser um ponteiro para uma outra informação que seria relevante, né? Olha aqui. Quando você imprimiu, ó, ele imprimiu em hexa, né? Na verdade, fez a conversão. Então, ó, se a repetição for com centenas de elementos, olha só. Se eu fizer isso com vários endereços, quantos endereços eu vou conseguir? Se eu, ao invés de um printf array 5 aqui, fosse um for de 5 até 1.000.000, eu iria imprimir vários endereços de memória e seus conteúdos, né? Então é uma forma de você usar, né, que é o ataque conhecido como Information Leakage Attacks, né? Ou seja, você faz uso desse controle, desse acesso à informação num nível um pouco mais baixo que o C te fornece. Control Hijacking Attack, né? Causa um crash no programa ou injeta um novo código que modifica o fluxo de controle, né? Muitas das vezes você pode fazer isso usando o Buffer Overflow para fazer essa mudança de fluxo, né? E o que seria o Buffer Overflow? Ó, um local que excede o tamanho reservado. Então, por exemplo, você considerou uma variável aqui, ó, com um determinado tamanho, e você começa a escrever coisas nela que explode o tamanho dela. Ou seja, ela passa da sua capacidade previamente estabelecida. Entrada de dados não confiáveis, né? Verificar se a entrada é nulo, fora dos limites para proteger do buffer overflow, formato inválido, se é muito grande, se é muito pequeno. Então, a entrada de dado na sua aplicação, você precisa sim monitorar, tomar um cuidado, saber o que está entrando de informação, porque essa informação que entra aí é ela que pode dar um crash no seu sistema, é ela que pode expor uma vulnerabilidade do seu sistema. Então é importante você fazer esse tipo de validação, né? Qualquer informação que seja, às vezes a gente minimiza as coisas. A gente acha que tem informações que não precisam ser checadas, né? E a gente
está vendo que não é bem por aí. Structure Exception Handling, né? Quando o encadeamento faz com que a exceção seja lançada, o encadeamento tem chance de capturar essa exceção e recuperar. Quando a fusão registra um manipulador de exceção, ela é colocada no topo da cadeia de manipuladores de exceção registrados atualmente. Quando a exceção é lançada, a cadeia é percorrida do topo até o manipulador aplicável seja encontrado para a exceção lançada. Nenhum manipulador apropriado foi encontrado, o processo geralmente é encerrado, né? Então, sabendo dessa estrutura hierárquica que segue, né, essa cadeia que se segue, você pode monitorar como que você vai fazer essa busca, né, sobre qual elemento vai fazer tratativa, no caso de um estouro de exceção. Off by one. Deixa eu só olhar aqui nossa... Acho que eu tô com tempo aqui, deixa eu só ver o horário. Ah, não, tem tempo. A gente está tranquilo. Off by one ocorre quando o programador toma as devidas precauções em termos de verificação de limite, mas coloca um 512, onde ele deveria ter colocado um 511. É o famoso engano, né? Como a gente falou, né? Um array de 5 posições no C é de 0 a 4 e não de 0 a 5, apesar de ser 5 posições, né? Então, às vezes, esses limites, esses controles, né? É off by one, é por um. É só um que é suficiente para poder né? Esses erros geralmente não podem fazer mais do que travar o programa, né? Pode comprometer dados sensíveis à segurança, mas o estouro do buffer é um risco à segurança. Então, assim, eu acho assim, oferece alguma segurança, mas é menos pior do que o buffer overflow sem controle, né? Ou seja, você poder estourar várias casas além do possível, né? O heap overflow é uma ideia parecida com o buffer overflow para estruturas de árvore, né? A gente tem uma árvore que é uma estrutura de dados bastante conhecidos e aí você vai estoura o buffer né? Ou seja, você estoura o buffer do tamanho da árvore possível e aí você permite o invasor corromper e gerenciar o próprio bloco da heap, ou seja, reestruturar a árvore ou reorganizar a árvore do jeito que for conveniente. Function Point Vulnerabilities, né? Ponteiros de função. É aquela história, né? Toda a estrutura de dados, né, seja ela vetor, variável, qualquer coisa ocupa um endereço na memória. De igual forma, a função também acaba ocupando um endereço na memória. E se porventura você conseguir fazer um ponteiramento para o endereço de memória exatamente onde a função está acontecendo, ou até de propósito sair da execução da função, é uma forma de você manipular o ponteiro da função. Mediação incompleta. Incomplete mediation. Esses são os casos em que o acesso deveria ter sido controlado e verificado, mas não era. Como resultado, o acesso é não mediado, né? Por exemplo, o modo debug do send-mail. Ou seja, você habilita um modo, né? E aí, nesse modo, ele simplesmente desliga qualquer filtro protetivo, né? Concurrency and Race Conditions. Isso aqui a gente sabe que quando você trabalha com paralelismo e concorrência, você está sujeito a esse tipo de problema, né? Às vezes nem você precisa de um cara do lado de fora para te causar esse tipo de dano. Às vezes a sua própria estrutura já te compromete, né? Então, quando a gente usa paralelismo, concorrência, a gente tem que ter como ponto de atenção aí de fazer as devidas tratativas para a gente não ter nenhum tipo de contratempo, né? Execução de múltiplos fluxos, né, ou múltiplas threads.
né, quando você abre o paralelismo, né, a concorrência. Se não for controlado, pode gerar um comportamento não determinístico, né? Condição de corrida, né? Condição de corrida é quando você tem um recurso que ele é compartilhado, né, por outras linhas de execução, né? Então, quando você tem um cenário desse, é uma condição de corrida, porque aquele recurso pode acabar sendo consumido por um outro fluxo em paralelo, e aí te deixou na mão. Olha aqui, ó. Duas pessoas tentam simultaneamente modificar a mesma conta, retirar dinheiro. As duas entraram na mesma conta e retiraram dinheiro ao mesmo tempo. Dependendo de como você fizer isso, você pode fazer com que as duas operações. Olha só, você pode fazer com que as duas, uma cancele, uma sobrescreva a outra, você pode fazer com que as duas ocorram ou que as duas não ocorram. Então você tem os três cenários possíveis. Por isso que a gente fala de comportamento não determinístico, né? Você não tem como garantir o que vai acontecer de fato, né? Então, vale esse ponto de atenção. Lembrando que toda vez que você usa qualquer tipo de paralelismo, concorrência, você está puxando para si mesmo a responsabilidade de fazer gestão sobre esses fluxos paralelos, né? Então, consequentemente, você vai ter que criar recursos para poder fazer com que isso aconteça. Quando eu fiz a graduação, né, meu bacharelado em ciência da computação, eu como projeto final, meu projeto foi um mapeador dinâmico objeto relacional, né, uma ferramenta como se fosse uma ferramenta para trabalhar como se fosse um Hibernate da vida, né? Na época o Hibernate acho que estava começando, estava surgindo, né? Mas a ideia não era fazer um Hibernate, era uma coisa parecida com isso. Então, uma das coisas que motivou o trabalho é que, por exemplo, se você, vocês já fizeram um banco de dados? Vocês já estudaram banco de dados? Sim, não, talvez. Enfim. Ah, vocês estão fazendo banco de dados. Ah, legal. Então, lá em banco de dados, vocês aprenderam o que é o conceito ACID? ACID. Já falaram sobre isso? Já devem ter falado, né? Provavelmente já estão, final de semestre, já deve ter falado sobre o conceito de ACID. O que significa isso? Ó, vou quebrar o galho aí do professor de banco de dados aí. Vou fazer uma revisão com vocês do conceito de ACID. O que é o ACID? Eita, pessoal, dá tempo aí até de dar uma gugada aí, se vocês quiserem me responder no chat. Enfim, o ACID, né, significa... Não viram isso ainda? Vocês têm banco de dados 2 ou não? Ah, enfim, depois tem que ver a ementa também, não sei. Mas, enfim, o ACID significa o seguinte, significa que uma transação de banco de dados, né, ou seja, uma transação é uma operação de banco de dados, seja de escrita ou de atualização, né, inserção, atualização. Ou, na verdade, enfim, a transação é muito mais do que isso, tá, pessoal? Mas vamos tentar ser objetivo do que é uma transação no banco de dados. Pensa o seguinte, você vai escrever no banco de dados. Eles dizem o seguinte, a transação no banco, o SGBD, o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, entenda-se por Oracle, MySQL, PostgreSQL, que é o software que gerencia o banco de dados, ok? O SGBD, para ele ser considerado um SGBD de respeito, digamos assim, ele tem que garantir o ACID, que é ACID, que é atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade.
O que significa essas coisas? Atomicidade. A transação tem que ser atômica. Ou vai tudo ou não vai nada. Imagina o seguinte, uma transação bancária, onde você vai transferir para a conta do professor R$ 50. O que é uma transação atômica? A transação é o quê? Você vai debitar da sua conta R$ 50 e você vai creditar na minha conta R$ 50. Então, são duas operações que compõem a transação. Quando a gente fala em ser atômica, ou vai tudo ou não vai nada, ela não pode ir em parte. Imagina uma transação onde você debita da sua conta R$ 50 e você não creditou na minha conta R$ 50. Você continua me devendo e você ainda perdeu dinheiro. Então, a atomicidade, ela tem que ser atômica, vai tudo ou não vai nada. Ela tem que ser durável, né? O banco de dados tem que garantir que mesmo depois que você desligue e tal, a informação continue lá. Ela tem que ser consistente, né? Ou seja, você não pode estar... Eu lembro de ter visto alguma... Ah, então, alguma coisa vocês devem ter visto. Com certeza. Pô. Então... Ah, não foi em banco? Uai, doideira. Mas, enfim, é bom que é multidisciplinar. Outra coisa, tem que ser isolamento, de isolamento, né? Ou seja, uma transação não pode interferir na outra. Se eu estou numa transação paralela à sua, o que eu faço não pode interferir na sua. Ou seja, se eu estou escrevendo alguma coisa, enquanto eu não finalizo a minha transação, essa mudança não pode se refletir para você. Porque senão eu vou estar atrapalhando a sua sessão, né? Sessão concorrente. Durável, né, no sentido de que tem que ser mantido, e consistente no sentido que o dado ele não pode, se ele estava no estado consistente, teve uma transação, ele tem que manter no estado consistente, né? Ou seja, o banco tem que se manter consistente após a transação. Basicamente é isso. Mas enfim, o SGBD, por definição, ele já garante isso para a gente. Né? Ou seja, a gente já consegue garantir isso para a gente. É a obrigação do SGBD fazer isso. Então, quando você faz uma operação de banco de dados, você fica tranquilo que o banco de dados já está garantindo isso tudo para você. Agora, a pergunta é, existe um conceito, né, que alguns livros falam de business transaction, que não é uma transação de database transaction, é uma transação de negócio. Você imagina o seguinte, você está usando uma aplicação em Vitória e você tem um colega de trabalho que está lá em Angola trabalhando no mesmo sistema. E vocês acessaram o mesmo documento. E você está modificando o documento. Como é que hoje uma aplicação web trata isso? Cara, simplesmente ignora. Deixa acontecer. Você salva, o seu colega salvou lá em Angola, ele simplesmente sobrescreveu o seu trabalho e vida que segue. Não nos preocupam com isso. Né? E aí, no caso, o framework que a gente estava propondo, né, na graduação, era um framework para garantir esse acrônimo, né, o ACID, a nível de aplicação. E por que eu estou falando todas essas coisas? Porque a gente puxou para dentro da aplicação uma responsabilidade que, em teoria, era do banco de dados. Para justamente a gente fazer com que a nossa aplicação funcionasse de uma forma que as transações da aplicação fossem garantidas, né? Fossem consistentes, duráveis e atômicas e por aí vai. Então a gente puxou essa responsabilidade. De igual forma, quando você trabalha com paralelismo, mas isso aí deveria ser obrigação do SO. Cara, você está puxando a responsabilidade para você. Paralelismo é isso, é você assumir a responsabilidade de controlar esses fluxos de forma que um não interfira no outro. Formatted string error, né? Olha só, você tem uma função aqui, ó. Int func, ok? E passou um ponteiro, user input. E aí, você deu um printf dessa variável. O que acontece se o usuário escrever na variável %s, %s, %s? O que vai acontecer? O programa quebra.
programa irá mostrar o conteúdo da memória. Por que você está printando? %S, você traduz isso, né? Você botando vários consecutivos é porque você está querendo expandir essa impressão para vários subjacentes, né? Ou subsequentes. Então, você simplesmente estoura a capacidade do programa em mostrar o conteúdo de memória. Integer Overflow, né? Por que Integer Overflow? A gente sabe que inteiro ele tem um range de uso, né? Qualquer linguagem, todos os tipos de dado, eles têm um range a ser considerado. Você não pode simplesmente achar que inteiro vai ser infinito. Não vai ser. Nenhuma linguagem, nenhum trabalha dessa forma. Eles estabelecem limites. Eles colocam limites razoavelmente altos para que você tenha menos possíveis tipos de problema. Então, por exemplo, o inteiro, sei lá, o inteiro vai até 2 milhões, por exemplo, né? Não sei exatamente se é esse o valor, mas enfim, é um valor bem grande aí para te dar uma folga, para te dar um conforto. O que seria o integer overflow? É você estourar essa capacidade do tipo de dado inteiro, né? E aí, a gente está falando muito sobre as nossas abordagens para a gente de ataque, né? Mas o que a gente pode fazer a título de prevenção? Então, assim, a gente viu uma série de ataques aí, várias abordagens para se atacar, se obter informação, né? Tirar algum tipo de vantagem, né? Ou seja, tirar algum tipo de benefício. Mas a gente não falou de proteção em relação a isso, né? Como é que eu vou me proteger desse monte de coisa? Primeiro, pessoal, regra de ouro. Se você quer saber como se defender, você precisa escolher, você precisa conhecer o seu inimigo. Então, se você quer se defender de ataques na sua aplicação, você precisa conhecer os ataques a aplicações, as técnicas de ataque utilizada. Você tem que procurar entender, estudar, correr atrás, pesquisar, porque só esse tipo de conhecimento, só esse tipo de bagagem te vai te dar consistência para você traçar as melhores defesas ou estratégias possíveis, né? Até porque a maioria dos problemas, a gente costuma dizer que problema novo é uma coisa rara, né? A maioria dos problemas são os mesmos se repetindo, né? Cada um num contexto diferente, mas no final os problemas são basicamente os mesmos, né? A gente não nada foge muito do que a gente está acostumado a ver, né? Então essa parte de prevenção acaba sendo um conteúdo bastante importante aí e precisa ser estudado também. Então, de igual forma que é importante vocês conhecerem os ataques, as formas que as coisas acontecem, né, e ver na prática isso acontecendo, você precisa também estar alerta em relação a botar essa base de conhecimento para funcionar, né? Sistemas distribuídos são várias máquinas, né? Várias máquinas contribuindo aí para o mesmo fim, né? Para o mesmo objetivo, né? Então, eles basicamente são interconectados por canais de comunicação, comunicação troca com mensagem, tenta ser independente de falha, né? Não tem o que a gente chama de relógio global e nem estado global, né? O estado compartilhado da aplicação é por meio de troca de mensagem da própria aplicação. Eu vou sair em alguns minutos aqui, pessoal, porque o tempo